E aí, estamos de volta. Vocês viram que depois de tanto vamos praticar, eu acho que tá fácil, né? Não é possível. Não é possível. Mas se por um acaso for possível, já baixa a aula no seu computador, já vai embora para casa, não sei como é que você vai, se vai de ônibus, de barco, se vai... Coloca o fonezinho, já vai escutando em casa, chega em casa, já vai ver de novo, porque essa é a melhor parte da mediação tecnológica. É você não precisar ficar pensando, o que o professor falou mesmo na aula? Me esqueci. Não, volta a fita, que nem era o nosso tempo, né? Volta a fita, assiste novamente, dá tudo certo. Isso. Mas essa questão de regras de sinais, de números, trabalhar com números negativos, é bom dar mais uma praticada, né? Tudo, claro, a gente passa aqui a gente faz a nossa parte aqui, né, dando a aula e tudo, mas às vezes não é suficiente. Se você chegar em casa, procurar mais, né, tem livros também, tem na internet mais exercícios que trabalhem assim com os números negativos, com os inteiros, né, que são os positivos e negativos, vai facilitar bastante para você, tá bom? Beleza. Vamos lá, revisão? Agora é a hora, olha lá, na aula 13.2 a gente estudou o segundo episódio, né, da parte de conjuntos numéricos, e agora a gente está falando dos inteiros, mas sem esquecer dos naturais. Isso, porque os naturais estão lá dentro dos números inteiros, eles estão contidos nos números inteiros. Os naturais, então, representado pela letra N, é do 0 para a direita, infinito e além. Então quer dizer que os naturais também podem ser chamados de inteiros não negativos? Isso, porque os naturais estão aqui dentro, ó, daqui para frente, entendeu? Beleza. Depois, com a necessidade, ao passar do tempo, né, os números negativos foram surgindo para formar um outro conjunto, e esse conjunto classifica-se como os inteiros. Como o professor Maurício acabou de dizer, os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Então, se a gente quiser colocar aqui, né, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, infinitamente, aqui a gente só vai complementar com os negativos infinito também. Então esse diagrama de Venn fica legal porque a interseção tá dentro do outro conjunto, todinho lá dentro. E aqui tá meio miudinho, não sei porque tá tão pequeno, mas os naturais estão contidos nos inteiros. Agora, um mapa mental sempre é bom, né? O mapa mental nos traz muitas informações bacanas, é o que a gente espera de vocês já irem construindo aí os mapas mentais, porque vai fazer bastante diferença na hora de estudar para avaliação. Então, os números inteiros são formados pelo 0 como marco, positivos para a direita, negativos para a esquerda, né? E nesse mapa mental nós temos as operações que você pode já usar também na atividade. Professor presencial já deixa aí na tela essa regrinha, porque na adição, sinais iguais, soma e repete o sinal. Na subtração, ali que no caso vai ter subtração, né? São sinais diferentes. Nós vamos subtrair e manter o sinal do número maior, certo? Na multiplicação e na divisão, aquela regra que nós vimos. Multiplicação e divisão, multiplica normal e depois vai lá. Números iguais, sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Como já foi falado também, o 0 é o número neutro. Não é nem positivo e nem negativo. E nem interfere em nada, né? Multiplicado por um número vai dar 0. Agora um detalhe importante, na adição e na subtração não muda nada. Agora na multiplicação, 0 é tudo. Se eu dividir o 0 por qualquer número, é 0. Dividir por 0, impossível. E os números que estão a uma mesma distância do 0 são chamados de opostos ou simétricos. É o que a gente falou. Independente de dar pulinhos para a direita ou para a esquerda, né, a quantidade de pulos é a mesma, a representação de distância, né? Beleza. Então, os números simétricos são aqueles que têm sinais contrários, mas o número é o mesmo. Igual. E é legal falar aqui porque aqui ele trouxe a ideia de oposto, não é? Oposto, porque pode aparecer depois aí uma questão falando assim, dois números opostos, você já sabe, são números iguais com sinais diferentes. Né? Falo que os opostos se atraem, mas na matemática os opostos se eliminam, na verdade, né? Letra Z é a representação dos números inteiros. Beleza? Mas quimicamente falando, não é? O 0 diz que é o controle de tudo, né? Tá neutralizado. Neutralizou, quer dizer que tá equilibrado. Sim. Atividade de sala, agora é a hora, então vamos praticar? É com vocês e já a gente volta.
Temos uma musiquinha, né? Para atividade de sala. Já cantamos, será para eles? Já não sei. Já estamos na aula 3, eu já estou até... esquecendo. Vamos lá? Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Prof. Lucy vai te explicar. Prof. Maurício vai te ensinar. Vamos lá! Vamos calcular! Gostaram, né? Bora animar, galera! É hora de resolução, hora da gente, né? Como é que é na matemática? A gente mata a dúvida e mostra o cálculo. É isso aí! Então vamos lá, resolução, pergunta de número 1, olha lá! Ao efetuar as operações abaixo, sem o auxílio de calculadora, os resultados são, respectivamente, nós temos lá embaixo 5 alternativas com 3 respostas cada uma. Antes de olhar para o gabarito, vamos resolver aqui as operações? Vamos lá. São operações separadas, né? Então, eu perdi 12, mas no outro dia, com a graça de Deus, eu encontrei, eu ganhei 25. Então, eu tenho 13 positivo. Positivo, legal. Olha só com essa primeira operação, nós já eliminamos 3 alternativas. Já ficamos com D e E, né? Isso. Vamos para outra agora, aqui. Peguei o azul, peguei. Vamos lá, agora eu tenho 34, ganhei 34, só que infelizmente eu perdi 50. Mas como que eu perdi mais do que eu tinha? Faz parte. Faz parte, né? Ou melhor, você tinha na sua conta, mas aí você precisou usar o seu limite, excedeu o limite, né? Então você ficou com 50 negativo. E aí, como fica? Então aí eu fico com um saldo negativo, né? Porque eu perdi mais do que eu ganhei. De quanto? 16. 16. Por aí a gente já sabe que a resposta correta é a letra E. Mas claro que vamos resolver a terceira etapa. Agora sim, eu devo 12, eu devo 24. Estou devendo quanto? 36. Oh, tristeza. É um débito. É um débito, não acaba. Então, com isso, a gente pensando em dever, ganhar, né? Perder, percas, ganhos, enfim, você consegue tirar de letra esse tipo de situação, tá bom? Beleza. Questão número 2, bora ver? Um aluno do primeiro ano montou um protótipo de submarino e, durante o teste, observou que o mesmo reagiu de maneiras diferentes, de acordo com a sua profundidade. Nas suas anotações, ele anotou que o submarino saiu do nível do mar. Vamos colocar aqui já? Pra gente já ir, né? Ó, saiu do nível do mar. O nível do mar a gente considera? O zero. O zero, né? Mergulhou 80 metros. Então se ele desceu, é menos... Menos 80. Menos 80. Subiu 40 metros. Então se ele subiu 40, ele já estava no negativo de 80, né? Então é a mesma coisa que perder 80, mas ganhar 40. Isso. Ele ainda fica negativo, mas fica um negativo de... 40. 40, né? E mergulhou mais 30 metros. Então aí ele desceu de novo, né? Só que aí é negativo mergulhar, negativo, né? Com negativo. Negativo, então é o mesmo que perdeu 40 e perdeu 30. Isso. Então perdeu 70, né? A que profundidade estava o submarino na última anotação? Já fizemos todo o procedimento aqui, chegamos à conclusão de menos 70 metros. Tá? Então, olha lá. Então, a gente tem aqui no nível do mar, temos aí um submarino, né? Não, me parece um peixe. Não, parece. Parece um peixe ou um igual, submarino? É o submarino. O que o submarino tem que eu não estou me lembrando aqui? Tá, tem uma rabetinha lá em cima. Tem um negocinho aí, uma rabetinha. Tá ótimo, pronto, né? Tá igual. O submarino estava lá no nível no mar, 0. E aí ele mergulhou 80, então ele ficou lá na faixa do menos 80. Ó. Isso. Na mesma linha, se a gente considerar a mesma linha, né? Ele subiu um tanto aqui. Que tanto? Metade, né? Metade. Então ele ficou no menos 40. Só que aí acontece que ele desceu novamente, né? Então ele estava aqui, ó, tá vendo? Ele desceu novamente um tanto, né? Que foi de 30. Então ele ficou no 70. Então a gente consegue visualizar melhor, às vezes, quando está numa mesma linha, Isso. né? Na mesma linha. Mas aqui também a gente foi fazendo, foi também compreendendo, né? São maneiras de interpretações e de resultados. O resultado é o mesmo, né? Os caminhos que podem ser variados. Tá beleza? Tudo certo até aí? Tudo certo. Animado? Então, muito. Bora! Questão de número 3. Qual das alternativas abaixo fornece informação correta
sobre as operações de multiplicação e divisão dos números inteiros. Lembra que nós falamos na aula dessas regras. E aqui já é uma coisa mais teórica, né? Aqui é um negócio prático, com valores e tal. E aqui aborda mais a teoria, que é preciso e necessário saber, porque às vezes é o que cai nos concursos. Isso. É a parte teórica. Vamos ver? A divisão de dois números inteiros sempre resulta em um número inteiro? A divisão de dois números inteiros sempre resulta em um número inteiro? Vamos ver. 7 é inteiro, né? É inteiro. 2 é inteiro. É inteiro 7 também. dividido por 2? Não vai dar inteiro. Dá 3,5, não dá? 3,5. 3,5, o número com Ou vírgula. 3 e sobra um resto, né? É, então não é inteiro. Falso, então falso. falso. Essa aqui não deu. A multiplicação de dois números inteiros não resulta em um número inteiro? Mentira. Sempre resulta. Sempre vai ser Seja inteiro. ela negativa, né? Menos 7 vezes menos 2. Mais 14. Né? São valores negativos. Tem que apagar esse 7, porque eu não gostei. Sou obrigado. Não sou obrigada a deixar um 7 feio. Então, menos 7 vezes menos 2. Lembra? Vezes, né? 2 vezes 7, 14. Sinais iguais, mais. Então, sempre vai resultar num valor inteiro. Positivo. Aqui a perguntinha, o negócio está dizendo não, então é falso. Multiplicar por zero resulta no número 1? Nunca foi, né? Não. 3 vezes 0. Resultado zero. 0. Então, falciane. A multiplicação de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Sim. Sim, verdadeiro. Então, letra D. E é possível dividir por zero? Não. Lembra que a gente falou que a divisão por zero é algo que não existe. Então, pronto. E aqui é legal porque, assim, claro que nós estamos analisando uma a uma, mas se nós tivéssemos lido todas as 5 para depois analisar, nós íamos ver que a letra B e a letra D, elas são alternativas que estão uma contrariando a outra, não é? Na mesma linha de pensamento. Ou seja, uma é falsa e a outra tem que ser verdadeira. Quando for assim, já é bom. E, né, uma delas você já sabe que vai ser a incorreta e a outra correta, porque elas estão sendo contrárias, né? Beleza? Perfeito, beleza. Se liga no Enem, vamos lá! Se liga no Exame Nacional do Ensino Médio, vamos praticar. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, até o último andar. Quando ele fala assim, iniciando no térreo, é legal porque a gente já sabe que ali é o zero. O térreo é o zero, Sim. Aí vai 1, 2, 3. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. Para começo de conversa, que isso é muito perigoso. É perigoso, né? Onde criança tem prédio, criança, é bom evitar criança Já teve sozinha. situações assim, né, que a gente viu em jornais aí de tragédias. Então vamos cuidar das crianças e não deixar isso acontecer. Mas o exercício está dando esse exemplo. Então, a partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares. Em seguida, desceu 10. Desceu mais 13. Subiu 9. Desceu 4. E parou no 5º andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, qual é, então, o último andar do edifício? Será que é o 16º? O 22º? 23º? Ou é o 25º? Ou o 32º? Bom, é um desses aí. E aqui, é uma questão do Enem, foi adaptada, tá, para poder ficar ali bacaninha. Mas olha só que interessante, é uma questão onde fica subentendido que, para eu saber qual é o último andar e que ele parou em todos os andares, parou e desceu, parou e desceu, parou e desceu, e depois voltou para o elevador de novo, como é que eu vou saber qual é o último andar? É o maior que eu encontrar, certo? Certo. É o maior que eu encontrar. Ah, mas eu não sei onde ele entrou. Mas aí eu posso fazer alguns joguinhos, não é? Eu vou fazendo ou faço o contrário? Vamos fazer o contrário? Pode ser também, né? Ou a gente pode ir do começo? Dá para fazer dos dois jeitos, se a gente quiser. Dos dois jeitos. Não sei se vai dar tempo. Vamos lá. Então, a criança, a partir de onde entrou, o elevador subiu 7. Se a gente for fazer de trás para frente, vamos começar com desceu 4? Isso. Cadê o último, né? Desceu. Não, ele estava no 5º, né? Ele parou no 5º. Parou no 5º andar. Parou Beleza. no 5º. 5º andar, né? Então, aqui, vamos dizer que a gente tivesse um prédiozinho, né? Parou no 5º.
Beleza. Esse aqui, ó, esse aí foi a última vez que ele fez, tá? Ele finalizou a sequência no 5º andar. Isso. Beleza. Antes disso, ele parou no 5º, mas antes disso ele desceu 4. Ah, então quer dizer que ele tá vindo lá de cima. Então a gente tem que subir 4. Subir 4. Né? Subiu 4, vamos parar no? Nono. Tá. Antes de descer 4, ele subiu 9. Então nós vamos descer 9. Né? Então é o 0. Isso, o térreo. Então desceu 9. Desceu 9, então ficamos no 0 andar, né? Isso. Beleza? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Tá no 0. No 0. Beleza. Antes disso? Ele tinha subido 7. Não, desceu 9 não, desceu 13. Não, desceu 13, então verdade. Vamos subir, verdade. né? Subir 13. Vamos subir 13. Então agora estamos no 13º. E antes disso, ele desceu 10. Então a gente tem que subir mais 10. Mais 10. 23º, né? Isso. Subiu mais 10. E a partir de onde ele entrou, o elevador subiu 7. Então a gente vai descer 7, né? Isso. Descer 7. 23 menos 7? 16. 16, 16º. Isso. Mas ele diz que o mais alto que a gente chegou é o 23º. O 23º, que é o topo do edifício, né? O último andar que o edifício tem aí de distribuição aí. Isso. Certo? Certinho. Então, no 23º. Aí, olha só, como é uma questão do Enem, foi adaptada, mas é uma questão do Enem. Olha só o item A, 16º. O 16º, se nós fazendo tudo ao contrário assim, fazendo tudo misturado ali, nós vamos achar 16 na nossa continha. Só que 16 não é o último andar, 16 é onde ele entrou no elevador a primeira vez. Foi. Aí ele foi no último andar, que é o 23º. Então, tá aí uma questão simples, só que precisa de uma atenção melhor. Ele entrou no 16 e a partir daí começou, né? Que ele subiu 7, 23. aí ele foi no 23, e assim aí foi descendo e tal. E aí você vai fazer o quê? Depois, em outra aula, nós vamos até ter que lembrar disso, tá? De colocar essa questão de novo, por exemplo, na aula que fala de equação. Essa mesma questão, porque daí nessa aula nós vamos resolver esse mesmo problema que foi feito de forma aritmética, só usando números e operações, desceu, subiu, foi, e vamos resolver usando uma equação, vamos equacionar esse problema. Porque cada aluno vai escolher, eu prefiro fazer assim, não, para mim ficou mais fácil assim. Tem esse detalhe ainda. Mas dá para equacionar, dá para criar uma equação desse problema, só que nessa equação a resposta não vai ser 23. A resposta vai ser onde ele entrou, que é o x. Ele entrou no x, fez isso, fez aquilo, parou no 5º, vira uma equação. Resolve, nós vamos achar onde ele entrou. E aí depois nós vamos ter que fazer o teste todinho com o elevador para chegar no último andar. Beleza, mas tudo é possível, né? A gente vai trabalhando aí e vai percebendo. Uau. Apagou a luz. Não. É porque, sabe o que aconteceu? Faltou energia. Ela queria o brincando com os números. E o brincando com os números da aula de hoje foi aquele que disse que o número 2520 é o menor número natural que é dividido por todos os números de 1 a 10. Verdade, Eu fiquei procurando, eu avancei aqui procurando a resposta do Brincando com os Números. E o Brincando com os Números da aula de hoje não era, né, uma pergunta, um desafio, uma charada, o que é. Era, sim, uma curiosidade que a gente traz para vocês, assim como a Capicua. A Capicua é uma curiosidade que a maioria das pessoas desconhece e a gente mostrou para vocês. A gente quer saber se tem gente resolvendo a Capicua. Trazendo o resultado para nós, a gente vai colocar nas aulas. Em qualquer aula a gente pode mostrar a Capicua. Eu tenho, na verdade. Agora eu estou controlando mal. Eu tinha um problema que era assim. Quando o professor passava um desafio, passava alguma coisa assim, que me chamava a atenção, sempre foi matemática. Sempre gostei de matemática. Que me chamava a atenção. Que coincidência, eu também. Eu só conseguia dormir naquele dia se eu resolvesse. Se eu não resolvesse, a minha cabeça não parava de funcionar, então eu não conseguia descansar. Então, se você fosse o aluno, já tinha resolvido a Capicua. Pelo menos tentado, né? Acho que eu tinha ido ali até conseguir resolver. E aí, quantas somas será que temos de resultado para acertarmos aí a Capicua do número 98, né? Tá com vocês, beleza? Então, ficamos por aqui, finalizando mais uma aula. Aula de número 3. Na próxima aula vem outro conjunto, né? Outro episódio. Ou é menos uma? O que vocês acham? É mais uma ou menos uma? Acho que é mais, né? Acho que vamos somar, vamos agregar. Agregar conhecimento é mais uma, né? Então, ficamos por aqui, mas na próxima aula a gente tá junto de novo, beleza?
Beijo no coração e até lá!